Oi, gente, meu nome é Rebeca. Eu sou mestranda no Instituto de Química da USP e hoje eu vou falar para vocês um pouco sobre DNA mitocondrial e o seu reparo. A mitocôndria é essa organela presente em células de eucariotos, cuja principal função é a produção de energia, possui seu próprio DNA. Ele é uma molécula circular, dupla fita, originada de bactérias que deram origem às mitocôndrias, as alfa-proteobactérias, e em humanos, esse genoma contém aproximadamente 16 mil pares de base. E diferente do núcleo, é um DNA de herança materna, que é praticamente todo codificado, com apenas 3% de regiões não codificantes. Dentro das mitocôndrias, esses DNAs estão empacotados em nucleóides, que estão associados à membrana interna mitocondrial. Uma mitocôndria possui várias cópias de DNA, diferente do núcleo. Quem empacota esse DNA é uma molécula chamada fator de transcrição mitocondrial A sigla em inglês TIFIN. A função do TIFIN no DNA mitocondrial é análoga à das histonas no DNA nuclear. Bom, e para que serve esse DNA? Na maioria das espécies, o DNA mitocondrial codifica algumas proteínas componentes do sistema de fosforilação oxidativa, a última etapa da respiração celular, que culmina na formação de energia para a célula em forma de ATP. Mais especificamente em mamíferos, o DNA mitocondrial codifica 13 polipeptídeos desse sistema, sendo 7 subunidades do complexo 1, na deshidrogenase, enquanto que o núcleo codifica as outras 35, uma subunidade do terceiro complexo da cadeia transportadora de elétrons, conhecido também como ubiquinona citocromo C oxirredutase, 3 subunidades do complexo 4, citocromo C oxidase, e, por último, 2 subunidades do complexo 5, ATP sintase, que realiza a síntese de ATP a partir de ADP, utilizando como força o gradiente de prótons gerados pelos outros complexos citados. O DNA mitocondrial também codifica a maquinaria necessária para a síntese dessas proteínas, como 2 RNAs ribossômicos, 16S e 12S, e também 22 RNAs transportadores, aqui com seus aminoácidos correspondentes. O DNA mitocondrial também possui uma região não codificante, que regula sua transcrição, que, diferente do DNA nuclear, é feita de forma policistrônica, ou seja, ele é transcrito como um todo. Essa região promotora, conhecida como D-loop, é hipervariável, ela possui uma alta taxa de mutação. Bom, e por sintetizar alguns dos componentes do sistema de fosforilação oxidativa, o DNA mitocondrial é essencial para a função mitocondrial. Inúmeras mutações patogênicas herdadas foram mapeadas nesse DNA e elas estão associadas a diversas síndromes. As doenças mitocondriais costumam afetar órgãos que possuem alta demanda energética, como, por exemplo, o cérebro, o músculo esquelético. Além disso, as mutações somáticas no DNA mitocondrial podem estar associadas a doenças neurodegenerativas, envelhecimento e câncer. Lembrando ainda que a localização do DNA mitocondrial coloca ele em exposição a agentes que podem lesioná-lo diretamente, como as espécies reativas de oxigênio, que podem ser produzidas durante a respiração celular. Bom, então assim como o DNA nuclear, o DNA mitocondrial está sujeito a dano, seja causado por poluentes, radiação, moléculas oxidantes. Portanto, como esse DNA lida com esses danos? Inicialmente, achava-se que o DNA mitocondrial não possuía mecanismos de reparo de DNA, pois um estudo concluiu que danos induzidos por luz UV não eram removidos. De fato, a via por excisão de nucleotídeos responsável pela remoção dessas lesões parece não existir na mitocôndria, porém, todas as outras principais vias de reparo foram pelo menos parcialmente caracterizadas em mitocôndrias de vários organismos, incluindo de humanos. A via de reparo por excisão de base, BER, foi a primeira a ser demonstrada na mitocôndria e é a mais bem caracterizada, e parece ser a mais importante para essa organela. As duas formas dessa via, a longa e a curta, estão presentes e funcionam de forma semelhante à do núcleo, com pequenas diferenças. A maioria das glicosilases, as enzimas responsáveis pela remoção dessas lesões, que são bases modificadas,
foram encontradas na mitocôndria. Algumas possuem isoformas mitocondriais que diferem em partes das nucleares. As outras principais enzimas de Baer também se encontram na mitocôndria, como por exemplo a apendonuclease, que remove os sítios abásicos gerados pelas glicosilasas. A síntese de novos nucleotídeos pode ser feita tanto pela polimerase beta, como no núcleo, mas também pela polimerase gama, uma DNA polimerase mitocondrial. O último passo da via, a selagem da fita, é feito pela DNA ligase. A principal ligase na mitocôndria é a ligase 3. Quanto aos reparos de quebra de dupla fita, no reparo por junção de extremidades não homólogas, na mitocôndria a via alternativa de junção de fitas e não a via canônica é a mais importante. Já o reparo por recombinação homóloga, outro tipo de reparo de quebra de dupla fita, também parece estar presente na mitocôndria, lembrando que ela possui várias cópias de DNA, servindo de molde para o reparo a qualquer momento. Aparentemente, há reparo de pareamento errôneo na mitocôndria, porém pouco se sabe como essa via funciona nessa organela. E por último, o reparo direto já teve sua presença demonstrada em mitocôndrias de plantas. Bom, e apesar de sua grande importância e de seu pequeno tamanho, muito ainda precisa ser estudado sobre o DNA mitocondrial, seus mecanismos de reparo e como eles são regulados. E, bom, por hoje é só. Espero que tenham conseguido aprender um pouco sobre o DNA mitocondrial e muito obrigada!